Olá pessoal, tudo bom? Vamos terminar essas resenhas políticas e voltar à resenha de livros. Então essa aqui acho que é o último comentário político do canal antes do retorno às resenhas de livros. Espero que seja pelo menos, né? A não ser que aconteça algo muito diferente. Bom, sobre o Donald Trump, eu já tinha dito em alguns vídeos, né? Havia uma previsão das mídias alternativas sobre a vitória do Donald Trump. Evidentemente que as mídias convencionais, tanto as mídias convencionais americanas como as brasileiras, não só davam a vitória para Hillary, como estavam com a camisa dela por baixo dos terninhos, né? E torcendo e vibrando para que isso desse certo. É uma pena, né, que aqui no Brasil a gente não tem acesso, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem acesso, porque a maioria das pessoas se baseia em Globo, assim, 90% das pessoas se baseiam em Rede Globo, né? E quem não se baseia só em Rede Globo vai pegar o quê? Vai pegar outros noticiários da TV, que é a mesma porcaria, ou vai pegar Folha de São Paulo, ou Globo, ou Isto É, Veja, é tudo a mesma porcaria, né? É tudo. Assim como aqui no Brasil são todos defensores da esquerda, nos Estados Unidos são todos defensores do Partido Democrata, né? E o Partido Democrata representa a esquerda americana. Lá eles não têm um partido comunista atuante. Lá a esquerda e a direita é mais ou menos encaixada como democratas e republicanos, né? Os democratas são lá se chamam liberals, né? Que seriam os esquerdistas daqui. E os republicanos são os conservative, seriam os conservadores de lá. Muito embora no Partido Democrata também tem alguns conservadores e no Republicano tem alguns liberais. Liberais nesse sentido americano que eu tô dando. Mas, assim, grosso modo é isso. Os republicanos, o Partido Republicano é mais conservador e o Democrata é mais liberal. Bom, a vitória do Donald Trump foi mais do que uma previsão das mídias alternativas, foi um reflexo do que está acontecendo no mundo, né? O que nós tivemos aqui em 2016 nas eleições no Brasil? Nós tivemos, assim, uma surra do PT, obviamente, devido ao fato deles terem quebrado o país, terem implantado um sistema de corrupção gigantesco, e junto com a derrocada do PT, um discurso de esquerda que ficou praticamente enterrado. O único partido de esquerda que ousou carregar no discurso, levantar as bandeiras do comunismo, do radicalismo de esquerda, foi o PSOL, que não ganhou em lugar nenhum. Perdeu no Rio, no segundo turno. Perdeu de uma diferença gigantesca. Na verdade, o Freixo foi para o segundo turno com o Crivella e ele ficou em terceiro lugar, porque brancos, nulos e abstenções tiveram mais gente que votou branco, nulo e que se absteve do que a quantidade de votos do Freixo. Então o Freixo foi para o segundo turno e ficou em terceiro. Esse é o PSOL. Aqui em São Paulo, a Erundina, que era candidata do PSOL, ela começou a eleição com 10% e terminou com 5%. Quer dizer, o pessoal até tem uma certa simpatia pela Erundina, porque ela já foi prefeita de São Paulo, ela nunca teve o nome dela envolvido em escândalos e nada do tipo. Mas na hora que você começa a ouvir, falar as besteiras do defender o comunismo, defender a Venezuela, assim, defender o estatismo, defender o PT, defender que houve golpe, essas imbecilidades todas da esquerda, obviamente que cai, né? Despenca, porque o povo não. Né, esse discurso idiota o povo não está comprando mais. Mesma coisa no Rio Grande do Sul, né? A Luciana Genro começou a eleição em primeiro, segundo, né? Acho que em primeiro lugar. E a partir de que começou o horário eleitoral, começou a falar aquelas imbecilidades dela, viva la revolução lá da Venezuela, o seu ídolo máximo, Fidel Castro, essas merdas todas, pronto, acabou, não foi nem pro segundo turno, despencou. Porque a população
assim, ela até tem uma certa simpatia pelos candidatos. Na hora que eles abrem a boca e começam a falar besteira, começam a falar algo que ninguém que tenha mais do que 2 ou 3 neurônios acredita, pronto, despenca. Então, só um minutinho. Então, o Donald Trump foi mais um indício de que o mundo está virando à direita. Teve até um vídeo da Joyce Hasselman que ela até comentou isso. Vitória de Donald Trump, o mundo dá uma quinada à direita. Na verdade, isso está acontecendo. Aconteceu na Austrália, tem a Polônia, tem a Espanha, se não me engano, também já elegeu um primeiro-ministro de direita. O fato é o seguinte, a Grã-Bretanha quis sair da União Europeia, né? Votou para sair da União Europeia. O fato é o seguinte, a Argentina, né? Cada vez que eu vou falando eu vou lembrando de mais um nome. Tem muitos. A Argentina se livrou dos Kirchner, né? Uma oligarquia vagabunda, safada que arrebentou a Argentina, assim como a petista aqui no Brasil. O fato é que o povão ele não se liga muito nesse negócio de direita, esquerda, comunismo, liberalismo, conservadorismo. O povo não liga muito para isso. O que o povo está interessado é o seguinte: ele quer emprego, ele quer primeiro emprego, que é o básico de tudo. Claro, e depois ele quer saúde, ele quer educação, ele quer segurança, quer transporte, quer um monte de outras coisas. Mas o básico de tudo ele quer emprego, porque a pessoa sem emprego ela não tem o resto. Tá certo? Ainda que você tenha sistemas públicos de saúde, de educação e tudo mais, se ela não tem emprego, ela não tem o básico. Ela não consegue pagar um aluguel, ela não consegue pagar um condomínio, ela não consegue comprar comida, não consegue comprar roupa para os filhos, para ela. Então, o básico é o emprego. Então, o povo já descobriu, através de uma árdua dor anal, que esses grupos de esquerda, quando tomam o poder, eles destroem os países, eles destroem a economia dos países. Não estou nem falando da parte de corrupção, da parte de política, da parte de marxismo cultural, não estou nem falando disso, estou falando de economia. Eles destroem a economia dos países. E quando eles destroem a economia dos países, o que acontece? Os empregos caem. Os preços das coisas aumentam, a inflação volta. Então as pessoas não querem isso. As pessoas não querem perder emprego, não querem que as empresas quebrem porque elas vão perder emprego, não querem que os preços das coisas aumentem porque elas não vão ter dinheiro para comprar. E elas não querem a volta da inflação, porque isso corrói o dinheiro, corrói todo o seu dinheiro. E isso é o resultado de toda a política econômica de esquerda. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, na Ásia, em qualquer lugar. Então, essa onda que as pessoas dizem de neodireitismo e o cacete a quatro, que está acontecendo no mundo, na verdade não é uma onda política olha, as pessoas estão se conscientizando que a direita é melhor que a esquerda. Não, as pessoas estão sentindo na bunda que a esquerda está lascando com a vida delas. E elas estão mudando de lado simplesmente porque elas estão querendo se proteger, elas estão cansadas de tomarem no fiofó. Simplesmente isso. Você achar que aqui. Por que tiraram a Dilma aqui? Vocês acham que tiraram a Dilma por causa do roubo da Petrobras, do esquema de corrupção que está sendo desbaratado pela Lava Jato? Não. Esse escândalo já tinha na época do Lula. Todo mundo sabia disso. Já teve um mensalão na época do Lula. Não tiraram o Lula. Por que a Dilma caiu? A Dilma caiu simplesmente pela absoluta e total incompetência dela e da sua equipe. Eles conseguiram destruir a economia de tal maneira que eles geraram a maior crise brasileira dos últimos tempos. Provavelmente a maior crise da República Brasileira. A maior taxa de desemprego da história. Então, aí você tem o povo desempregado, os preços aumentando, aluguel aumentando, o preço das casas aumentando, que tem uma bolha maldita aí que as casas custam uma fortuna agora, ninguém pode comprar casa. Casa na favela já custa uma fortuna. E então você tem as pessoas sem emprego, sem perspectiva de conseguir outro emprego, inflação voltando, os preços subindo. Então é óbvio que você tem um clima explosivo para tirar qualquer governo.
Não tiraram a Dilma de lá porque ele é de esquerda. Tiraram a Dilma de lá porque ela é uma incompetente, é uma jumenta. Isso tinha que ser colocado num pasto para comer capim e alfafa o resto da vida. Isso é uma jumenta. Quem colocou essa mulher lá devia. Assim, alguém devia pegar, assim, baixar as calças e dar uns tapas na bunda por uma meia hora para ver se aprende. Então é isso. Na verdade, não é uma onda o povo não está conscientizado de que a esquerda é muito ruim e que a direita é a melhor opção. Não. A grande maioria da população continua defendendo as bandeiras da esquerda sem saber, porque eles ouviram isso nos últimos 40 anos. Toda a agenda de esquerda foi colocada no Brasil nos últimos 40 anos. Então não vá acreditar que o brasileiro mudou, que o brasileiro agora está pensando diferente. Não, o brasileiro está pensando no bolso dele. Ele está pensando em tirar pessoas que estão desgraçando a vida deles e evitar que essas pessoas se reelejam. É por isso que o PT está morto. Porque o PT está relacionado diretamente à desgraça das pessoas. Então toda vez que alguém for votar, for pensar em votar no PT, ele vai lembrar, porra, o PT quebrou o país, perdi meu emprego, os preços subiram, estou me lascando, pô, não, PT não, qualquer coisa menos PT. E voto no PSDB, que foi o grande campeão das eleições. E o PSDB também é de esquerdas. A única diferença é que é uma esquerda social-democrata, não é uma esquerda radical como o PT. Mas é esquerda também. Então, não tem essa de que o brasileiro deixou de ser esquerda. Ele só saiu de uma esquerda radical e voltou para uma esquerda social-democrata, que também é esquerda. É porque é o que a gente tem no Brasil, esquerda mais radical e esquerda menos radical. A gente não tem partidos realmente conservadores de direita. Tem democratas, mas sei lá se até que certo ponto se ele é mesmo conservador ou não. Ele está mais para um liberal do que para um conservador, no sentido brasileiro agora eu estou falando. Mas voltando sobre o Donald Trump, eu acho impressionante depois da vitória. É impressionante não, é patético, assim, chega a ser ridículo. Eu não acompanho mais Facebook, mas eu acompanho o Instagram e vejo, claro, vídeos na internet e tal. O desespero das pessoas. Tinha brasileiro, eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram inclusive uma menina que eu sigo do canal dela aqui no YouTube por causa de resenhas literárias. Eu pus uma foto. Ai, que desespero! Como pode? Todo mundo amanheceu mais triste. Donald Trump ganhou. Ele disse que o aquecimento global é mentira. Como podem eleger uma pessoa assim? Tadinha, né? É uma idiota. Tadinha. Vídeos e centenas de livros mostrando que o aquecimento global realmente é uma mentira. Tanto é uma mentira que você tem temperaturas hoje que você já teve 100 anos atrás e a temperatura ela não é constante. Essa teoria do aquecimento global já foi desmentida. Ela só não aparece na Globo, só não aparece na Folha e no jornal Globo. Ela só não está na grande mídia, mas qualquer pessoa com 3 ou 4 neurônios que lê livros sabe que o aquecimento global é uma mentira. Mas a coitadinha da idiota, a vida dela é assistir a Globo, ler o Isto É, ler a Veja, e então ela acha que o aquecimento global existe, tadinho, o Donald Trump é contra, como é que pode? É uma, é uma idiotinha, né? É uma. O que vai fazer com uma pessoa dessa, né? E a grande maioria do povo brasileiro, né? O povo brasileiro foi doutrinado a achar que o Partido Republicano é o demônio e o Partido o Democrata são os anjos. Então tem uma briga entre anjos e demônios nos Estados Unidos. Então os democratas são os anjos e os republicanos são os demônios. Então sempre que você se colocar ao lado de um republicano, você também é associado ao demônio. É uma coisa impressionante. Se você conversar com um brasileiro médio, de qualquer categoria, você vai num bar, você vai conversar, você vai no emprego, dentro da sua empresa, da sua colégio, da sua faculdade, do seu grupo de amigos, fala entre republicanos e democratas. São todos democratas. Todo mundo que se acha bom, todo mundo que se julga uma boa pessoa, tem por obrigação ser democrata, porque ser republicano é ser do mal. É, é o que a mídia brasileira fez durante todos esses anos, pichando sempre os candidatos
republicanos. Na época que o Ronald Reagan foi eleito, várias manchetes saíram, inclusive. Teve um vídeo recente que falou sobre isso. Ah, agora a América acabou, agora entrou um nazista para comandar, agora o mundo acabou, o mundo vai ser em guerra. Ronald Reagan foi considerado o melhor presidente dos Estados Unidos de todos os tempos numa pesquisa americana, e ele cumpriu seu mandato de 8 anos sem absolutamente nenhuma guerra. E foi o que mais fez a economia do mundo crescer, a economia americana e a economia do mundo crescer. Por outro lado, Bill Clinton levou os Estados Unidos à guerra. Bill Clinton é democrata. Então, é assim, a cabeça do brasileiro ela não funciona muito bem, porque ela já não tem muito acesso a material que seja de outra língua que não seja o português. Então, ela não consegue acompanhar as mídias alternativas americanas. E o que é traduzido para cá pela mídia brasileira é New York Times, é CNN, é grande mídia americana. Então, como o brasileiro não consegue acompanhar as fontes diretas dos Estados Unidos, ele pega tudo que a imprensa brasileira mastiga e regurgita. Então, é só besteira, só pensa besteira. Eu lembro, alguns anos atrás, no Facebook, eu tinha postado alguma coisa sobre contra Obama, alguma coisa assim, não lembro o que foi. Aí tem uma amiga minha que estudou comigo, nós fizemos o colégio junto, ela hoje mora nos Estados Unidos já há algum tempo, ali na Califórnia, casou com um americano, e ela entrou no post assim naquele mesmo sentido, assim, como assim? Você está falando bem de um republicano? Não lembro o que era, mas era sobre os Estados Unidos, democratas e republicanos. Você está elogiando assim, quase que assim, nossa, você é quase o demônio na Terra. Você está elogiando um republicano? Como é que pode isso? É quase é uma coisa inadmissível você falar isso. Começamos a discutir até que não, porque os republicanos são fascistas, são nazistas, são isso. Eu falei, filha, mas quem você acha que, que promoveu a abolição da escravatura nos Estados Unidos? Não, foi o Lincoln, o democrata. Eu falei, não é um democrata não, minha filha. O Lincoln era republicano. Checa as suas informações. Até isso chega deformado no Brasil. Ela está nos Estados Unidos, mas provavelmente ela escutou isso aqui no Brasil. Que o Abraham Lincoln, que foi o cara que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, que ele era democrata. Porque você não pode admitir que nenhum republicano seja um bom presidente. Então, toda vez que algum presidente faça algo de bom, ele é automaticamente associado ao Partido Democrata. E o Abraham Lincoln era republicano. E as pessoas quase não sabem disso. Aí, depois que eu disse isso, a menina sumiu, desapareceu. Provavelmente ela foi checar a informação, viu que a informação estava incorreta, falou: melhor eu ficar aqui quietinha, vou cuidar das minhas filhas, vou sair para comer um lanche no Burger, no Burger King e deixar para lá essa discussão, que eu já tô falando merda demais. É isso, a gente tem essa mentalidade. Agora que o Trump ganhou, a mesma coisa. Vem o povo, tudo em desespero, tem protestos. Sabe onde são os protestos americanos? Na Califórnia e ali em Nova York, Washington, aquelas cidades badaladinhas, cidades moderninhas, onde a esquerda é maioria. Em todo o centro dos Estados Unidos, norte, sul, os estados mais que não tem esse frufru todo, o Los Angeles lá nos Estados Unidos é como se fosse o Rio de Janeiro aqui, onde está o showbiz, onde estão os artistas e tudo mais, porque os artistas é tudo, a maior parte é tudo esquerda, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar do mundo. Então, obviamente que o Donald Trump perdeu em Los Angeles, óbvio, que onde tem a meca do cinema, que é tudo de esquerda e tal. Assim como aqui o Rio de Janeiro também tem uma pegada mais de esquerda. Felizmente o Rio de Janeiro não elegeu o Freixo, mas o Rio de Janeiro tem uma tradição de eleger candidatos de esquerda muito grande, né? Quase toda eleição no Rio de Janeiro a esquerda está sempre na frente. Eles têm, é o único lugar que o PSOL, o PCdoB tem alguma militância, vamos dizer assim, tem alguma visualização. A maioria do resto do Brasil, eles praticamente não existem. Claro que tem um outro senador, um outro deputado, mas muito pouco. Então, esses protestos que acontecem nos Estados Unidos são protestos, assim, meia dúzia de pessoas ali na Califórnia, meia dúzia de pessoas em Washington, meia dúzia de pessoas em Nova York, que são as cidadezinhas grandes, descoladas, que têm essa ideologia
mais à esquerda. O resto dos americanos não. O presidente ganhou, eles querem ver o que vai acontecer. Todos eles querem que o país melhore. Porque eles moram lá. Eles não vão torcer para o negócio dar errado. É claro que essa militância é uma militância paga. Agora, só mais um minutinho. O que é interessante é essa demonização. O cara nem foi eleito e já está sendo demonizado pelo brasileiro médio, burro, ignorante, e pelo americano bobo, né? Aquele americano que acha que a Hillary Clinton era uma candidata séria. Por falar em Clinton, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo. Vou deixar um link na descrição desse vídeo, que na verdade é o link de um vídeo do YouTube que mostra a fonte do dinheiro dos Clinton. Conta a história da tal da Clinton Global Solutions. Acho que é Clinton Global Solutions. Aquela... quase todo presidente americano, quando larga a presidência, monta tipo uma fundação, alguma coisa assim. Então o Clinton não é diferente. Ele montou uma fundação também com o nome dele. E aí nesse link, é um link que tem um documentário de mais ou menos 1 hora, que é baseado num livro que foi best-seller nos Estados Unidos. Então pegaram esse livro e fizeram um documentário. E é muito interessante, porque você não vai ter acesso ao livro, não vai saber ler inglês, o cacete é quatro. A gente sabe que o brasileiro médio não tem acesso a isso. Então você pode assistir esse documentário que está legendado. Em 1 hora você descobre o que é a família Clinton, o Bill e a Hillary. Duas figuras fofíssimas que brasileiros estavam quase santificando e idolatrando nessas eleições. Tem gente que quase que se debulhou em lágrimas quando descobriu que a mulher perdeu a eleição. Assiste esse vídeo, aí depois você me conta se você ainda queria a Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos. Mas assiste o documentário inteiro antes de falar, tá? Acho que é isso. Aqui no Brasil a gente não tem nada muito interessante, as delações continuam acontecendo aí, a Lava Jato continua indo. A gente teve um tempo atrás esse negócio das maletas do Renan Calheiros, né? Que é uma coisa, é só no Brasil, né? A Polícia Federal inteira do Brasil tem 2 maletas para fazer escutas. Escutas, obviamente, legais. E só a polícia do Senado, do Renan Calheiros, tinha 10. Imagina o que ele tem de segredos ali. Segredos não só políticos, mas coisas pessoais, né? Que ele grava com essa maleta. Com essa maleta você grava tudo, né? Você grava até o que você não pode gravar, porque você não tem a permissão legal, né? Não tem um juiz que autorizou essa gravação. Mas a gente sabe que no Brasil é o seguinte: se você quiser queimar um outro político, você tem uma gravação dele desse tipo, com essas maletas, por exemplo, que ele tem. Não é você que vai fazer essa denúncia. Você pega esse áudio, joga para um laranja, para um besta qualquer, um laranja vai lá, bota no YouTube e pronto, tá destroçada a vida da pessoa, porque saiu um áudio lá falando que ela traiu o marido, ou que o marido traiu a esposa, ou, enfim. Você consegue destruir carreiras muito, muito facilmente com isso. O Romeu Tuma comentou muito, o Romeu Tuma Júnior comentou muito isso no seu livro Assassinato de Reputações, que eu ainda não fiz resenha aqui, mas farei em breve. Sobre exatamente o que a Polícia Federal estava fazendo. Isso no caso da Polícia Federal, o que ela estava fazendo aparelhada pelo PT na época que ele estava lá, que ele contou no livro. O que não tem nada a ver com as maletas do Renan. Mas eu só estou dando um exemplo do que você pode fazer com essas maletas. Essas maletas vocês podem ouvir o que vocês quiserem. Pode ouvir o que você quiser e você pode soltar esse tipo de informação anonimamente na internet, porque hoje em dia quase tudo você pode colocar anônimo na internet, e você destrói reputações sem sofrer a culpa por isso, né? Sem ser prejudicado por isso. Então é um negócio impressionante o poder que essa polícia do Senado do Renan tinha. Então é isso. No Brasil não temos mais muito o que fazer. Nos Estados Unidos ganhou o Donald Trump.
Ah, outra besteira, que eu inclusive coloquei até no meu Instagram. As pessoas lamentando a vitória do Trump e colocam lá nas suas postagens. Ai, porque vão construir ali, o Trump é malvado, ele vai construir um muro. Tem até brincadeiras com os mexicanos. Eu até fiz uma piada que eu recebi no WhatsApp, eu postei também no Instagram, que mostra assim, o México vai à guerra contra os Estados Unidos. Aí tem um monte de carinhas fantasiadas de Chapolin Colorado indo para a fronteira do México. As pessoas estão choramingando que o Trump é malvado, que ele vai construir um muro que separa, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Só que essas pessoas são tão imbecis, tão ignorantes completas, ignorantes, absolutamente ignorantes. São pessoas que elas julgam a política americana depois de assistir o Jornal Nacional. Elas assistem o Jornal Nacional, pronto, agora eu sou formado em ciência política americana, eu sei tudo o que acontece lá, então eu vou começar a falar besteira pelo mundo. Esse muro que separa o México com os Estados Unidos já foi construído em 94, se eu não me engano. 94 pelo Bill Clinton, presidente democrata. Presidente democrata Bill Clinton construiu o muro que separa o México dos Estados Unidos. O brasileiro médio imbecil está chorando nas redes sociais que o Donald Trump, malvadão Donald Trump, vai construir o muro que já existe. Que tal? Que tal? O brasileiro é tão ignorante, tão idiota, que ele idolatra o cara que construiu o muro. Se você falar para o americano Bill Clinton, ele é rei. Bill Clinton é rei. É quase um santo. Esse foi o cara que construiu o muro que já existe. Aí o brasileiro tá chorando porque ele acha que o Donald Trump é que vai construir o muro. E detalhe, o atual presidente Obama, que passou 8 anos lá, reformou e ampliou o muro. Também presidente democrata. Mas são os republicanos que são malvados. Os republicanos são quase nazistas, fascistas, são demônios encarnados, esses que são do mal. Os democratas são todos bonzinhos, são todos uns santos. Ai, como o brasileiro é idiota, impressionante. Bom, vou encerrar por aqui. Eu vou deixar o link do vídeo que fala sobre o dinheiro dos Clinton, chama Clinton Cash. O próprio livro chama também Clinton Cash. Se você lê em inglês, você pode comprar esse livro. Deve ter na Amazon, deve ter na Book Depository, deve ter em outros sites aí estrangeiros. Porque provavelmente ele não será traduzido, evidentemente, né? Nenhuma editora brasileira vai querer traduzir um livro que conta a verdadeira história do dinheiro sujo dos Clinton, né? Porque os Clinton são, obviamente, que idolatrados no Brasil. O brasileiro acha que eles são a próxima encarnação da divindade. Então você vai ter que, se você lê inglês, você consegue comprar lá fora. Se você não lê inglês, pelo menos assista ao documentário que está legendado. Tá bom? Então, acho que é isso aí. Uma saudação e até a próxima.